Eu vou fazer uma pergunta, Vilela, que você não fez, mas eu faria se eu estivesse ouvindo esse discurso e fosse uma pessoa descrente. Eu, Rodrigo, faria essa pergunta. Vou pedir licença para eu fazê-la aqui em retórica. Tá. Tá bom, foi terrível a morte de Jesus, ele sofreu pra caramba. Pô, que pena, coitado. Mas você mesmo admitiu que os romanos crucificaram milhões, milhares, não posso falar Ele milhões, foi mas mais um. milhares de pessoas. E foi mais um. Ah, entendi. Qual a diferença? É. Aqui que entra um lado do evangelho trazido pelo apóstolo Paulo e que as pessoas não conseguem entender a menos que queiram mudar de vida. Lembra a parábola que eu falei da árvore que não quer soltar as Sim. folhas no inverno e no outono? Paulo dizia que Cristo experimentou a morte por todos os homens. O que significa isso? Deus, vamos trabalhar pelo menos por um pouco, vou pedir licença a todo mundo que não acredita em religião, nem Deus, nem nada, para permitir eu fazer um raciocínio apenas partindo de dois pressupostos aqui. Deixa eu trabalhar pelo menos com a possibilidade de que exista Deus. Só isso. Vamos assumir que existe Deus para daí fazer a... Exatamente, mas não é uma questão assim, uma suposição apenas gratuita. Para não cair no gratuito, sem querer ser prolixo, vamos colocar da seguinte maneira. Você tem vários autores, alemães inclusive, que colocam bem claro que o sentido de um sistema fechado está fora dele. Nunca dentro dele. Como assim? Por exemplo... A Bíblia é um sistema fechado? A Bíblia, qualquer livro, qualquer coisa. Tá. Você deu um exemplo da Bíblia, eu vou dar um exemplo de um livro. Vamos supor que esse livro que eu te dei aqui, ao invés de ser um livro de filosofia e teologia, fosse um livro de física. Tá. Tá bom? Pega o livro para mim aqui. O livro é um sistema fechado. Tá bom? Tá bom? É um sistema fechado. Por que eu sei que ele é fechado? Porque ele tem bordas, ele tem limite, ele não é infinito. Ah, tá. Ele é infinito. E se fosse um livro de física, aqui dentro dele está cheio de regras, fórmulas, etc. Só que se você fosse um ácaro vivendo dentro desse livro, você jamais conseguiria ver o sentido do que ele diz dentro dele mesmo. Sim. As fórmulas dele só fazem sentido fora dele. É o que está fora dele que comprova o que está dentro dele, porque ele é um sistema fechado. Certo. Outro exemplo que eu posso dar para facilitar também, o cartão de crédito. O cartão de crédito é um sistema fechado, ele tem limites. O que dá sentido para o cartão de crédito é o sistema bancário, sistema econômico, crédito, coisas que estão fora do cartão. E assim vale para tudo o que eu poderia dizer para vocês. Tudo, tudo, tudo. Isso é uma questão filosófica e física também, não é só da filosofia, que praticamente não há margem para discussão. O sentido de um sistema fechado está fora dele. Tá bom? Agora, o universo não é infinito. Alguns colocam que é um sistema aberto, mas para termos de delimitação, o universo é um sistema fechado. Ele tem bordas. Se o universo fosse infinito, ele não poderia estar em expansão. Certo. Se a própria teoria do Big Bang diz que ele está expandindo, então ele não é infinito. Se ele fosse infinito, não tinha para onde ele expandir. Já era tudo. Já era tudo. Então o universo é como esse livro. A única diferença é que eu sou maior que o livro, e no caso é o universo que é maior do que eu. Tá. Se o universo é fechado, para o universo ter um sentido, esse sentido tem que estar fora dele. Mas se, como dizia Carl Sagan, o universo é tudo que houve, é e será, então qual o sentido da vida? Tem que ter algo fora do universo para conferir sentido ao universo. Se não houver uma física fora do livro de física, nenhuma fórmula dele tem sentido. Se não houver um sistema de crédito fora do cartão de crédito, ele não tem sentido. Se eu levar um cartão de crédito para a Idade Média, ele não vai fazer nada. Porque o sentido dele está fora dele. Então o universo, para funcionar, para ter sentido, tem que ter algo fora dele. Aí que eu peço licença para trabalhar com a hipótese de Deus. E Deus, ele estabelece leis para a organização do universo. Quando essas leis são quebradas, muito caos acontece. E as pessoas têm que entender o seguinte: o mal, nesse sentido, é semelhante ao frio e às trevas para a física. Você sabe que o frio não existe, né? É a ausência de calor. Ausência de calor. Também não existem trevas, é a ausência de luz. Também não existe mal, existe a ausência de Deus. Assim como a ausência de calor traz a sensação
do frio. Assim como a ausência de luz traz a sensação do escuro, a ausência de Deus traz a sensação do caos. E quando a humanidade quebrou as leis de Deus, ela optou por viver sem Deus, desde os primórdios. E viver sem Deus é viver no caos, é a morte eterna. Mas muitos da humanidade não queriam morrer. O nosso próprio genitor, o nosso ancestral, não queria morrer. O Gênesis mostra lá Adão tentando se cobrir com folhas de figueira, porque ele não queria ficar nu, nem Eva. Aí entra o detalhe que Paulo vai fazer uma análise soteriológica maravilhosa. Se você pisar na bola comigo, eu posso... Não, Vilela, perdoa, tudo bem, não tem problema não. Mas no caso de Deus, não basta falar perdoa. A história de Deus seria semelhante a de um rei que colocou no reino dele a seguinte regra. Se alguém for apanhado roubando, vai ter os 2 olhos arrancados. Ninguém roubava. Você podia dormir com a porta aberta, não tinha cadeado, a delegacia ficava vazia, porque ninguém roubava, ninguém queria ter os olhos arrancados. Um dia os guardas trouxeram um rapaz que tinha acabado de roubar. Tinha que arrancar os olhos dele, mas esse rapaz era o príncipe, era o filho do rei. Que dilema, Vilela. O que o rei faria? Imagina, se ele manda arrancar os olhos do filho, ele não vai ter misericórdia nem do filho. Se ele poupa o filho, tá vendo que é filho do rei? Pode. Se fosse o filho da faxineira, sabe o que aquele rei fez? A palavra de rei não pode voltar atrás, nem para o seu filho, senão ele vai ser um camarada corrupto. Se o governador pega uma lei estadual e, no caso do filho dele, ele deixa passar em branco, você chama esse camarada de corrupto. É. Então esse rei não poderia, a palavra de rei não volta atrás. Como rei, ele não poderia mudar a lei, tinha que arrancar os olhos. Mas como pai, ele não podia arrancar os olhos do filho. Aquele rei sábio falou o seguinte: eu vou perdoar você, meu filho, mas eu não posso voltar atrás e quebrar as minhas leis. São 2 olhos que a lei requer pelo seu furto, 2 olhos a lei terá. Pode arrancar os meus olhos no lugar do meu filho. É aí que a segunda pessoa da divindade, que o credo cristão chama de Jesus, estando em pé de igualdade com Deus, ele assumiu a forma de filho de Deus. Ele se diminuiu, se tornou um de nós, morreu na cruz do Calvário para que todos nós pudéssemos ser salvos. E ao Cristo morrer na cruz do Calvário, aí que está a diferença. A cruz não significava nem 1/10 do sofrimento maior que ele teve, que foi a ruptura com o Pai. Quando ele falou em aramaico, Elahi, Elahi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? O Cristo estava ali naquele momento rompendo com o Pai, rompendo com a divindade. Ele estava sofrendo naquele momento ali, no sentido mais elevado da palavra, o caos do que é o significado teológico da palavra inferno. Inferno significa a ausência absoluta de Deus. Então Cristo ali experimentou a morte por todos. Ele sentiu uma ausência de Deus naquele momento? Absoluta, totalmente. Por quê? Porque ele tinha que ter a morte que eu e você e todo mundo que está assistindo a gente ele tinha que entender. Estava condenado. Não era entender, ele morreu no nosso lugar. A lei exigia o seguinte, lembra a comparação que eu fiz do rei? Mas ele sendo Deus, ele não sabia que o Pai estava com ele? Sabia. Só que Jesus não brinca com os dados. Vamos começar aqui. Qual que era a lei de Deus que foi infringida? A lei diz que aquele que pecar deve morrer, que se a gente infringisse, nós descobriríamos o que é a morte. Não existia morte no universo. A morte vem no pacote da ausência de Deus. Tá certo? E essa morte que nós temos, que amanhã eu posso virar alimento para verme, você também, essa morte ainda não é a morte eterna. A morte que a humanidade está... Isso aqui é apenas uma consequência do estado de pecado em que nós estamos. Mas nenhum cidadão desse mundo ainda experimentou a ausência absoluta de Deus. Aí o que acontece? Para que ninguém precise experimentar, alguém tinha que morrer. De maneira absoluta. Mas aí você faz uma pergunta que realmente me leva a uma reflexão teológica. Se Cristo é Deus, como ele podia passar por isso? Como pode um Deus eterno sinceramente morrer? Se ele é Deus? É muito simples. Já que imaginar não paga imposto, eu vou imaginar que eu tenha um Porsche do mais caro, daqueles que em Miami tem um monte na rua, sabe? Sim.
Que um dia até botei no Instagram assim, vendo um Porsche. Só que eu estava vendo um Porsche. Se eu tivesse um Porsche do mais caro do mundo, você me vê com um carro passando aqui na rua e tudo. Pô, que carrão, Rodrigo. Pô, cara, massa demais e tudo e tal. Aí um belo dia, você me vê subindo aqui no condomínio, a pé, conversando com o Mandíbula. Tá. Aí você fala assim, pô, Rodrigo, cadê o Porsche? Tá na garagem. Por quê? É porque o Mandíbula, por alguma razão, ele não entra dentro de carro. Ah, ele tem um problema, uma fobia. Mas ele precisa caminhar comigo aqui no condomínio para trazê-lo até aqui. Então o único jeito que eu tive de vir com ele até aqui é deixando o meu carro na garagem. Aí você vira e fala assim, pô, Rodrigo, não faz sentido isso não, cara. Se você tem o Porsche, você tem que andar de Porsche. Não. Se eu sou dono do Porsche, ele escolhe. Eu sou dono bastante para usá-lo ou não. Então vamos a algumas definições aqui. Eu perdi o meu carro? Não. Eu continuo proprietário de um carro? Sim. Mas eu estou de fato andando com o Mandíbula ou estou fingindo que estou andando com ele? Não, você está andando. Estou andando com ele. Cristo, diz o apóstolo Paulo, ele se esvaziou da sua divindade. É esse o termo que Paulo usa. Filipenses 2, verso 5. Tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque ele, existindo por toda a eternidade, na forma de Deus, em forme tuteu, como diz em grego, ele não julgou como usurpação ficar agarrado ao fato de ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, kenosis em grego. É como você pega um balão e ele murcha. Se esvaziou, assumindo a forma de servo. E na forma de servo, sendo reconhecido em figura humana e aceitando a morte e morte de cruz. Para que Cristo pudesse morrer, ele pegou a divindade dele, não a perdeu. Ele podia, a qualquer momento, com seus poderes, falar, não, vou morrer. Não vou morrer e acabou. Então. Mas o que ele fez? Ele me amou e amou você. É por isso que, para mim, é difícil falar de academicismo, de intelectualismo, sem falar de Deus. Não é linguagem igrejeira. Paulo, eu sei que muita gente talvez vai parar de assistir a nosso bate-papo agora e outros talvez vão até interessar. Agora que começou a entrar com o negócio de Bíblia, de Deus, pô, eu prefiro que você entreviste aí outro que fale de política. Você tá entendendo? Mas eu digo, Paulo também passou por isso, que Paulo era um cara intelectual. Quando ele estava falando em Atenas, o pessoal ficou, pô, caraca. E depois vou querer voltar ainda para Jesus, que eu tenho umas perguntas. Beleza. Tá. Paulo, você é demais, cara. Quando ele falou de Jesus crucificado e ressurreto, pensou, não, depois a gente discute sobre isso. Atenas é a capital da filosofia. Mas voltando ainda a essa questão do sacrifício dele. Ele pegou a divindade dele para comparar o Porsche, deixou na garagem, se tornou homem de verdade. Nasceu de Maria. Sentiu as dores. Nasceu de Maria como qualquer ser humano, exceto em pecado. Então, por exemplo, Jesus enquanto ser humano, se Jesus estivesse aqui hoje como ser humano, Jesus também podia contrair o Covid. Com certeza. Se eu pegasse ele estava sujeito um pedaço de pau e batesse no braço de Jesus, ia quebrar o braço de Jesus. Ele ia sentir essa dor. Ele ia sentir essa dor de verdade. E quando ele estava na cruz do Calvário, ele não podia usar nada dos poderes dele para se beneficiar, senão o sacrifício não seria real. Eu acho que tem duas passagens muito, cara, que eu acho muito legais, assim, pra gente tentar entender, que é a tentação no deserto e a noite anterior, quando ele fala que, cara, se puder... Afasta de mim. Ali ele foi humano no sentido mais exato da palavra. Porque lá ele sabia que ele tinha uma missão, mas ele falou, cara, se puder, afasta de mim esse cara. Né? Exatamente. Tipo, eu sei que eu tenho que fazer, mas se tiver alguma chance... Ali ele sabia da resposta. Sabia, mas você vê que ali ele foi humano de verdade. Mas explica pro pessoal que não sabe dessa passagem da Bíblia qual era o contexto. Vamos falar do deserto. Quando ele foi tentado pelo diabo, 40 dias. Por que ele foi pro deserto? Na cultura do Antigo Oriente Médio, o deserto é o lugar que prepara você para lutas espirituais. Tanto é que uma das palavras hebraicas para deserto é Midavar. Midavar significa lugar da palavra. Mas lugar da palavra no deserto é porque é o único lugar silencioso bastante para você ouvir o seu pensamento, ouvir a voz de Deus. Então, o deserto... Conversa com beduínos, eu já dormi em deserto. É realmente uma sabedoria muito grande. Jesus foi para o deserto e lá o diabo apareceu e o tentou. Em momento algum dos 40 dias, ele usou o poder dele para se livrar dos problemas, nem para vencer o diabo.
Ele usou a palavra de Deus e a promessa de Deus. Porque é interessante que no batismo de Jesus, que aconteceu antes dessa tentação, a voz do Pai fala do céu: tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Quando o diabo aparece para ele no deserto, como é que você acha que Jesus estava no deserto? Eu já fiquei no deserto. Vilela, eu fiquei 15 dias no deserto de Baiuda, no Sudão, com os beduínos. 15 dias sem tomar banho. Tá. Quando eu voltei para Khartoum, a capital, e fui tomar banho, cara, eu ficava esfregando a cabeça assim, ficava saindo uma água que ela começou igual um chamate, assim, e não parava, aquela coloração. A roupa que eu usei não valia mais nada. Então imagina Jesus, 40 dias ali, Jesus devia estar cadavérico, fétido, com mau hálito, cabelos desgrenhados. É lógico que o diabo... Faminto. É lógico que o diabo não apareceu para ele de chifre, tridente, como a Idade Média pintou. Ele deve ter aparecido para Jesus como um ser de luz. E ele falou assim: se você é mesmo filho de Deus, faz essas pedras virarem pães. Ele quis colocar em Jesus dúvidas sobre quem ele era. Pera aí, eu vou te provar que eu sou. Porque, na verdade, todo ser humano é assim, né? A gente não quer aceitar humilhação. Pô, é aquele negócio: eu peço a Deus que me dê paciência, que se ele der uma arma eu vou virar assassino. Então, quer dizer, a gente não quer levar o desaforo para casa. Jesus não venceu o diabo com o poder divino que ele tinha. Ele venceu o diabo com o caráter divino que ele tinha. Quando ele estava lá no jardim do Getsêmani, como ser humano, o pai falou: você vai assumir a função de filho, você vai machucar, você vai ser traído, vai sentir tudo que todo mundo sente. Tudo bem. E ele sentiu. Ele sentiu na pele ali a mesma agonia que a mãe sente quando o filho chega em casa com overdose e ela tem que correr com ele para o hospital para tentar salvá-lo da overdose. Ali ele estava sentindo a mesma agonia que a menina estuprada sente. E alguém pode falar: pera aí, Rodrigo, para de bobagem. Rodrigo, Jesus não foi estuprado, ele não foi pai de... Vilela, não importa se é dor de cabeça ou dor de dente, dor é dor. Eu posso não estar com a sua enxaqueca, mas se eu estou com um problema no trigêmeo aqui, que é uma dor que dá vontade de suicidar, eu posso falar que eu te entendo. Então ele sentiu a dor da humanidade na base. Naquele momento, como ser humano, que ele encarnou mesmo, ele não fingiu ser ser humano. No exemplo que eu dei aqui com a mandíbula, ele estava andando a pé mesmo com a gente. Ele falou: pai, eu não vou aguentar. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, eu não vou dar conta. Você acha que ele teve dúvidas? Naquele momento, como ser humano teve. Por quê? Porque uma das coisas que ele teve que deixar na garagem foi justamente a onisciência dele. Tanto é que quando perguntaram: quando é que o senhor vai voltar? Ele falou: esse dia ninguém sabe. Nem os anjos, nem o filho, somente o pai. E o filho não pode saber nada dele mesmo se o pai não revelar. Então ele deixou ele deixou a onisciência, a onipresença, a onipotência, tudo na garagem. Os milagres que Jesus operou são milagres que outros homens de Deus também operaram. Ele ressuscitou Lázaro. Tá, mas o profeta Elias também ressuscitou o filho da viúva de Sarepta e multiplicou o pão lá para a viúva de Sarepta. Eliseu ressuscitou o filho do casal lá. Ah, tá, Jesus andou sobre as águas. Moisés abriu o Mar Vermelho. Então o que Jesus fez foi como um homem pela fé em Deus Pai. É lógico que houve momentos em que a divindade brilhou pela humanidade, como, por exemplo, quando ele transfigurou no monte, que a tradição, a Bíblia não diz isso, a tradição chama de Monte Tabor. Mas no dia a dia, Jesus tinha que suar para ter o pão dele. E naquele momento ali do Getsemane... O que ele fala mesmo? Ele fala: pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E ele estava se sentindo tão sozinho que ele pediu até 3 discípulos para orarem com ele. E é interessante que a palavra gat, em hebraico, significa prensa. Gat, prensa em hebraico. Shemanim significa azeite. Então, gat shemanim é a prensa do azeite. Jesus estava num lugar onde várias azeitonas eram imprensadas para sair o azeite puro. Azeite. Ele também estava sentindo a alma dele prensada. A gente chama de Getsemane, né? Gat shemanim em hebraico. Ele estava sentindo a alma dele prensada. Mas aí por que ele podia ter desistido? Não, você quer acabar, já acaba agora. Mas o que não fez Jesus desistir? Aí, Vilela, é aquilo que eu não tenho como provar. Até aqui eu estava falando como acadêmico, provas arqueológicas, históricas, alucumbrações filosóficas, mas essa é a parte que eu não posso provar.
é a parte que eu posso testemunhar. E testemunho não se prova. Tá bom? O pessoal que está assistindo a gente em casa, se você falasse comigo assim, Rodrigo, essa água que eu estou colocando aqui no copo é uma água do derretimento da neve do Himalaia. É a água mais pura do mundo. Tem uma água dessa, né? Parece que uma garrafa dessa água custa $5.000. É mais caro do que um vinho importado. Se você falasse assim, tem gosto de água, mas se você falasse assim, Rodrigo, ela tem um gosto diferente. Vamos supor, só para ilustrar. Eu ia falar assim, Vilela, tem mesmo. Pessoal, essa água é diferente. Não adianta do outro lado da tela, lá com o smartphone, no tablet, onde quer que cada um esteja assistindo, falar assim, tá, mas me prova o gosto dessa água. Não tem como provar, não tem. É uma experiência. Me dá uma equação, não tem como. A única coisa que eu posso falar para você que está em casa é o seguinte, é deliciosa. Experimente você também. Com Jesus é a mesma coisa. O que eu vou falar até aqui, eu estou dando o testemunho. Testemunho não se explica, se testemunha. E convida o outro a participar da experiência. Ele nos amou. E sentir-se amado de Deus é a melhor de todas as terapias. Eu estou falando por experiência própria. Porque eu tive depressão profunda. Eu li muita coisa de psicanálise, de psicologia, Freud e tudo. Foi a partir da própria busca de resolver meus problemas. Então ele transformou a minha vida. Ele não me tornou apenas um melhor cidadão. Ele me mudou. Ele pensou em mim. Aí nessa hora, por uma revelação do pai, porque ele colocou a onisciência na garagem, é como se o pai falasse assim, filho, continua, confia em mim. Você, enquanto ser humano, esqueceu até de algumas coisas, porque isso acontece. Isso acontece. Tem muita coisa que você sabe e mesmo assim você fica assustado. Quer um exemplo? Quando você vai para esses brinquedos da Disney, que você coloca aquele óculos 3D. Simulação. Eu já passei simulação. E você fica... Eu já passei mico com isso, até nesse shopping, desse negócio que eles põem aquele óculos assim. Eu sei que não tem um buraco ali. Mas no óculos eu tô vendo buraco. Aí o camarada ainda pega um desgraçado e põe um ventilador. Pra dar impressão. Pra dar impressão que aconteceu isso comigo no shopping. Você tá entendendo? Você fica assim, aí é um elevador, sobe, e aí vai, anda, e você não consegue. E pra piorar a história, tem a sua namorada te filmando e alguém que te conhece da televisão e fala assim, é o Rodrigo Silva, é a melhor coisa que tem. Experiência própria. Aliás, é um provérbio muito sábio que diz, mico, aqui se faz, aqui se paga. Exatamente. Então, mesmo sabendo que aquilo ali não é real, eu ficava com medo. Nós, seres humanos, somos assim. Conhecimento não é salvo-conduto para desabrigar-nos, tirar-nos o medo. Então, Jesus tinha um conhecimento. Mesmo assim, ele tinha medo. E vai que essa morte eterna fosse a separação eterna do Pai. Então, duas coisas fizeram Jesus continuar. Em primeiro lugar, o amor à humanidade. O amor a nós. Em segundo lugar, o amor a Deus, o Pai. Se o Pai pediu, o Pai sabe o que faz. E quando você ama uma autoridade e sabe que ela quer o seu bem, ela não precisa explicar muito. Você às vezes não está entendendo. Mas você sabe que se ele te pediu aquilo, é pro seu bem. Tolo é você se não obedecer. Aí tem um episódio no Evangelho de João que chama muito a atenção. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, vem até o pé da cruz Maria, mãe de Jesus, João, discípulo amado, Maria Madalena e algumas outras mulheres. Por que Deus fez aquelas mulheres e João chegar até a cruz de Jesus? Ele estava assim, vendo todo mundo cuspindo nele, debochando, rindo. E ele devia perguntar assim, Deus, por que eles estão querendo tanto que eu morra? Eu só preguei o amor, o que eu fiz de errado? Por que o Senhor mesmo me desamparou? Aí aparece Maria e as outras. Aí ele entende. Eu entendi. É por eles, né? É por eles, é por Maria, por João, que eu tenho que dar minha vida. Tá bom, Pai, eu já entendi. Nas tuas mãos, entrego o meu espírito.